Iniciando mais uma análise, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE. Flamengo e Cruzeiro, onde existia ao vivo as escalações, fechamento, desfalque, apertado e outras informações do jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sport TV e Premier transmite a partida ao vivo. O jogo será às 8h30, com transmissão do Sport TV e do Premier. Então vamos às escalações desse time do jogo de hoje. Vamos começar pelo Flamengo do técnico Felipe Luiz. Flamengo tem a novidade na lista de relacionados. Lateral esquerda Ayrton Lucas retorna de suspensão e volta a ser opção para o técnico Felipe Luiz. Vini e Léo Pereira, substituído no intervalo da vitória sobre o Corinthians, também não serão problemas. Pelo período de descanso entre os jogos, a tendência é que o treinador tenha força máxima na partida. Quem continua fora é a equipe K. O volante está na fase de transição e retornar ao trabalho com o restante do grupo. Vamos à escalação segundo o portal GE. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Del Pereira, Alexandre, Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Prata, Pedro e Samuel Lino. É a força que o Flamengo tem mais forte aos jogadores que se completam. Pedro faz o pivô, Samuel Lino e Prata são os alas que vêm em velocidades. Arrascaeta é o meia, junto com Jorginho e Saúl, que faz o jogo correr e fluir. Tem Varela na lateral direita, que para mim tá melhor tecnicamente do que o Emerson Royal, que está em condicionamento físico para melhorar seu condicionamento físico. Aí na temporada que vem ele deve estar mais fisicamente equilibrado para o ano todo. Léo Ortiz, Léo Pereira, zagueiros para mim de seleção, alto nível, e Alexandro. Aí o Flamengo tem no banco Bruno Henrique pro lugar do Pedro, tem o Cebolinha no lugar do Samuel Lino, tem o Luiz Araújo e Carrascal pro lugar do Prata, Carrascal pro lugar do Arrascaeta, De La Cruz e Alan para dupla de volante, além do Everton Araújo, que também é outra opção. Tem o Azean também na frente para colocar. Na lateral esquerda tem Vina, tem Ayrton Lucas para colocar no lugar do Alexandre. Na lateral direita tem o Emerson Royal, como falei, e Danilo ali com o Creto para fazer a zaga. Então o Flamengo tem um baita elenco para suprir as necessidades durante a partida. Se o Flamengo quiser um jogador com poder de marcação, pode colocar o Luiz Araújo. Se ele quiser também, para colocar Ayrton Lucas como ponta ali, como ala esquerda, no lugar do Samuel Lino, e fechar um 4-4-2 bem travado ali, com o Jorginho e o ala ali fazendo a dupla de volante. Tem muita opção tática. Se quiser, tiver ganhando o jogo, pode fazer essa formação mais defensiva. Se ele estiver precisando do jogador de vencer o jogo, ele pode também variar o time para colocar Pedro e Bruno Henrique na área e apostar num jogo de chuveirinho, aumentar a altura dos centroavantes. Ele pode um volante colocar o De La Cruz, pode Arrascaeta, vai ser um 4-5-1. Então para mim, durante o jogo pode ter muita opção tática disponível para esse jogo contra o Cruzeiro. A única coisa que pega, vou falar Cruzeiro, depois vou falar o que o Flamengo tem que ter atenção nesse jogo. Vamos lá para o time do Cruzeiro, do técnico Léo Jardins. O Cruzeiro tem retorno do Lucas Villalba na zaga, além de Gabriel Barbosa, também volta a ser opção. Os dois estavam suspensos na partida contra o Vasco por causa do terceiro cartão amarelo. O atacante Luiz Sinisterra também é novidade entre os selecionados. O jogador teve uma lesão na coxa às vésperas da partida contra o Bragantino e passou a semana se recuperando. Abaixo de última hora, o atacante Wenderson com lombalgia, com possível
escalação do Cruzeiro. Só um minutinho aqui para ajustar. Cássio, William, Fabrício Bruno, Vilabal, Kaique Bruno, Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, Matheus Henrique e Matheus Pereira. E na frente, Caio Jorge. Então o Flamengo tem que tomar cuidado. Atenção, eles vão jogar praticamente com 3 volantes ali. Matheus Henrique é volante, Lucas Silva é volante, Lucas Romero é volante. O que eles apostam muito na bola é em velocidade para o Caio Júnior. Foi a mesma jogada que o Flamengo tomou gol contra o Corinthians com o Yuri Alberto. No primeiro tempo o Flamengo passou um perrengue danado com o Yuri Alberto, recebendo a bola entre os zagueiros do Flamengo. Então o Flamengo tem que ficar muito atento e tentar fechar ali essa linha de passe do Cruzeiro, que vai tentar colocar a bola, como o Flamengo no primeiro turno tomou o primeiro gol, uma bola em velocidade para Caio Júnior sair na frente do goleiro e vai ser o gol. Então o Flamengo tem que tomar muito cuidado entre essa bola entre as linhas do sistema defensivo. Então o Flamengo tem que estudar muito bem o Cruzeiro, tentar ali fechar essa linha de passe, como o Flamengo fez com o Corinthians. O Corinthians matou o primeiro tempo, o Corinthians começou muito bem, conseguindo achar as jogadas, mas depois o Flamengo encaixou a marcação ali no time do Corinthians e a bola não começou, não teve aquela bola entre a linha do Flamengo para o Yuri aberto. Aí no segundo tempo eles logo no início fizeram o gol, mas depois não tiver mais oportunidade nenhuma porque o Flamengo fechou. Então o Flamengo tem que fechar, ver como o Cruzeiro vai se comportar para tentar fechar essa linha, esse passe entre os defensores do Flamengo, achando o Caio Jorge e o Christian. Eu creio que o Cruzeiro vai jogar um pouquinho mais recuado, explorando esse contra-ataque. Também o Flamengo tem que tomar outro cuidado quando o Cruzeiro a bola aérea, eles cruzam demais, ainda mais tem um bom cabeceador como o Fabrício Bruno, que já jogou no Flamengo, o Flamengo conhece muito bem. Então vai ser um jogo bem disputado. Que eu venho falando desde o início do ano. 1-0 ganha o campeonato, então o Flamengo precisa garantir esses 3 pontos. Já põe o Cruzeiro para trás da fila e só focar no Palmeiras e tentar afastá-lo de perto. Então o jogo vai ser complicado, mas espero que o Flamengo saia com a vitória hoje contra o Cruzeiro, que é muito importante para o Flamengo disparar na liderança. Vamos para mais notícias do Portal GE. Notícias que eu vou falar rapidinho para não estar muito tempo. Entre juros de amor e bom retrospecto, Gabigol reencontra Flamengo no Maracanã. Atacante deixou o clube no fim de 2024. Assim, tem a linda história pelo Flamengo e tal, ninguém vai apagar essa história de títulos, de vitórias, mas agora para mim acho que o Flamengo já viu a página. Esse amor com o Gabigol já não é aquele amor inflamado como é no início, no primeiro jogo, quando foi contra o Cruzeiro. Acho que ele e o Flamengo já não tem essa sintonia mais. Acho que o Flamengo já está com outro olhar, a torcida com outro olhar em outros jogadores, como o Carrascal, que jogou muito bem contra o Corinthians, tem o Pedro, que é artilheiro, tem o Bruno Henrique, que é decisivo, o Arrascaeta, que nesse momento é artilheiro, tem o Sodó agora, é o Samuel Lino, que está arrasando. Então eu creio que Gabigol já viu essa página e o Flamengo está pensando mais no título do que o encontro contra o Cruzeiro. Se o Flamengo ganhar esse jogo, vai para 57, Cruzeiro fica com 50 pontos. O Flamengo tem um jogo a menos, pode abrir 10 pontos em diferença do Cruzeiro. Se o Flamengo conseguir somar esses pontos, o único que vai fazer frente ao Flamengo seria o Palmeiras, mas o Flamengo tem esse confronto direto daqui a 2 rodadas. O Flamengo tem que tomar atento. Ontem jogou o Bahia e Botafogo, e o Flamengo vai enfrentar o Bahia, depois do Cruzeiro, depois o Botafogo, para sim pegar o Palmeiras. Então o Flamengo vem
tem que manter as 7 vitórias para que consiga acabar esse mês de outubro praticamente campeão brasileiro. Essa é a minha expectativa. Vamos para mais notícias do portal GE. Rossi está em processo de obter cidadania brasileira. Goleiro argentino está no Brasil desde 2023. É isso aí. Se ele conseguir para o Flamengo, é uma boa, abre espaço para contratar novos jogadores para o Flamengo sem ser brasileiro. Então, é a escolha dele. Se ele quer ter esse processo de cidadania brasileira, a gente aprova que o Flamengo seja uma boa, que abre espaço para contratação de outro jogador estrangeiro. Vamos lá para mais notícias do Flamengo. Time Árabe atrasa pagamento por Matheus Gonçalves e Flamengo estuda ação na justiça. Se o Al-Ahly não pagar por Matheus Gonçalves até sábado, o contrato pode ser anulado. É isso aí, o Matheus Gonçalves está muito bem, tá jogando um bom futebol lá, então adquiriu experiência, sai dali com certeza vai conseguir outro time e o Flamengo pode lucrar mais um pouco. Perdão aí, vamos para mais notícias para não ficar um vídeo muito longo. Mas seria uma boa opção ali o retorno do Matheus Gonçalves, se isso ocorrer. Arrascaeta vai para o quinto reencontro com o ex-clube em jogo Flamengo e Cruzeiro. Tem Gabigol de um lado, tem Cruzeiro, tem o Arrascaeta pelo outro. O Arrascaeta saiu do Cruzeiro para o Flamengo, aquela negociação que o Flamengo pagou uma bolada por ele. E falava que ele é time, que não ia estar certo no Flamengo, e o Flamengo deu muito sucesso, fazendo o Flamengo ganhar muitos títulos. Vamos para mais notícias agora, coluna do Flamengo, essas duas matérias do Arrascaeta e do Matheus Gonçalves foi do site Coluna do Flamengo, voltando a reforçar. Jogador do Flamengo faz gol, mas Brasil perde para o Marrocos e se complica na Copa do Mundo. Foi o Iago, fez um gol de pênalti, mas o Flamengo perdeu pro Marrocos e tá mal. O Brasil tá com 1 ponto, com menos um saldo de gol. O México tá com 2, Espanha com 1 e o Marrocos fez 6 pontos. Então o Brasil tem que ganhar esse último jogo, que será contra a Espanha. O Brasil vai chegar a 4 pontos, mas se o México ganhar do Marrocos, elimina o Brasil da Copa do Mundo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos torcer para os jogadores brasileiros sempre, para o jogador flamenguista sempre. Partida será sábado, às 5 horas da tarde. Então o Brasil tem que vencer e torcer para o México não vencer o Marrocos. Vamos para mais uma notícia. Corinthians abre jogo sobre o interesse em atacante do Flamengo. É o Michael. Tem uma boa, se você está pegando uma possível saída, se encaixaria muito bem ali no Corinthians, sim. É um jogador rápido, com velocidade, com muita qualidade física, técnica, encaixaria muito bem. Acho que formaria uma boa dupla ali com o Guilherme Negão pela direita e o Alberto centralizado e o Michael pela esquerda. Acho isso encaixaria bem no Corinthians. Vamos ver como vai ficar a negociação. O Corinthians está levando um jogador do Flamengo, já levou o Mateuzinho, já levou o Hugo, agora vai atrás do Michael. Vamos para a última notícia do Coluna do Fla para fechar. Vasco leva esculacho e deixa o Palmeiras se aproximar do Flamengo. Fecha a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro 2025. É isso aí. Ontem nós tentamos torcer para o Vasco, mas com certeza o Vasco não nos ajuda. Ajudou contra o Cruzeiro ali, que ninguém estava prestando atenção. E
infelizmente não conseguiu a vitória contra o Palmeiras, que seria mais importante ainda, onde o Flamengo poderia ter mais pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Vamos para mais uma aqui do Coluna do Fla para fechar. Ancelotti compara Pedro do Flamengo com atacante de time inglês e diz: precisamos ter. Vamos aqui ler a notícia, o que falou. O Igor Jesus é um atacante que tem uma característica bem distinta. Creio que a seleção é uma competição importante, como a Copa. Tem que ter um centroavante com essa característica. Forte na área, tem cabeça e luta muito. Tem qualidade nos duelos. Vi o jogo do Igor Jesus contra o Pets. Gosto muito do seu jogo, pois chamei ele. Acho que a seleção tem outros atacantes desse perfil do Igor Jesus. Pode ser o Caio Jorge, Pedro do Flamengo, um atacante de área, porque às vezes você precisa ter um atacante de área, porque às vezes você tem o controle do jogo e joga muitas bolas aéreas e tem um atacante com essa característica, finalizou Ancelotti. Eu acho que a seleção brasileira cairia muito bem o 3-4-3, acho que a safra agora de zagueiro do Brasil é uma safra boa, então você tem que postar no sistema que a safra é boa. O Brasil não está revelando muito camisa 10, para ver que a maioria dos times aí o camisa 10 é estrangeiro, não tem um camisa 10 brasileiro que está em alto nível. Então, eu, se fosse o Ancelotti, jogaria no 3-4-3, colocaria um time bem ofensivo. Acho que como o Vinícius Júnior já não recua tanto, jogar com 3 zagueiros ali e uns laterais como o Alan, preencheria bem o sistema de marcação com 2 volantes. Então os 2 atacantes ali que fica perto do centroavante ia retornar menos, formando defensivamente um 5-4-1, mas ofensivamente um 3-4-3. Mas vamos ver o que o Ancelotti vai preparar essa seleção brasileira para a Copa do Mundo, se ele vai jogar ainda no seu 4-2-4, como vem jogando. Essa é a análise fraca comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.